pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A gente vai tratar agora de um novo assunto, tá? A gente já falou de duas abordagens específicas, né, das abordagens psicanalíticas e da psicologia fenológica existencial, para tentar buscar aí formas de compreensão dessas abordagens do fenômeno psicossomático. Lembrando que quando a gente fala estritamente de análise do comportamento, a gente não vai estar falando de maneira muito estrita do fenômeno psicossomático, porque essa teoria basicamente não fala de um conceito de mente, né? De psiquismo, mas sim de como que o comportamento influencia nesses adoecimentos. Então a gente vai ter um comportamento que é corporal e que vai influenciar um adoecimento que também é corporal. Então não seria psicossomático. Porém, com a base teórica que a gente vai ver hoje, a gente vai ver justamente como que a gente inclui essas outras abordagens não mentalistas dentro de um tratamento dessa forma de adoecimento, que envolve como o comportamento humano e as suas reações emocionais de alguma maneira afetam a forma como o indivíduo adoece, inclusive adoecimentos somáticos. E a gente vai ter como principal campo, né, de análise disso, um campo que não é nem da psicologia, mas é um campo interdisciplinar muito recente, chamado psiconeuroimunologia. E também o conceito de estresse, que é um conceito muito importante para a gente entender alguns fenômenos. Então acompanhem lá esse nosso caminho agora. O campo da psiconeuroimunologia é um campo recente, tá? Ele surge do cruzamento de algumas correntes já muito bem estabelecidas. Em 1981, Robert Adler ele cria esse campo, né? Cria esse termo justamente para estudar o conjunto de interações entre o sistema imunológico, né, que é o sistema de resposta do corpo a invasões de vírus, bactérias e outros processos infecciosos, com o sistema nervoso central, né, que é o que vai controlar basicamente todos os nossos movimentos, comportamentos, e o sistema neuroendócrino, que é a articulação das glândulas e da produção hormonal com o sistema nervoso. A gente, não sei se vocês se lembram da aula de neuroanatomia, nós temos inclusive algumas glândulas, como o tálamo e o hipotálamo, que estão diretamente conectadas na base do cérebro e que a partir dali produz uma série de hormônios que vão atuar na regulação de diversos processos corporais. O que começou-se a perceber é que existe uma complexa relação entre esses três sistemas que leva então à produção de alguns sintomas não, que leva à regulação de alguns processos corporais muito importantes. Para a gente entender como que interagem esses três sistemas, a gente vai partir então da compreensão do estresse e de como que os sintomas relacionados ao estresse se propagam, né, no funcionamento corporal a partir do momento em que você começa então a ter os primeiros sintomas de estresse, como que ele se evolui caso não haja um tratamento e quais são os efeitos corporais que esse que o estresse vai produzindo no nosso corpo. Para a gente poder entender a articulação desses três sistemas, a gente vai usar o estresse como um principal modelo de articulação para isso, tá? O estresse teve uma definição das mais famosas que a gente tem, que é a definição do Seeley. Ele é justamente denominado Síndrome Geral de Adaptação. Está relacionado justamente a como que o corpo se adapta a uma mudança repentina de processos ambientais que coloca ou ameaça colocar o organismo em risco. O estresse é uma reação normal do corpo quando o organismo está passando por algum risco, por exemplo, os animais passando por algum processo em que eles sentem que podem ser atacados, estão sendo ameaçados por algum predador, e no humano também. A gente vai entender e vai começar a perceber que o estresse ele é uma reação normal, porém a nossa situação de vida modificou completamente a ponto de que nós não temos mais uma vida como os nossos primeiros ancestrais humanos, né?
que tinha uma vida muito mais próxima à vida animal, como a gente reconstruiu a nossa vida em torno de uma civilização, de uma sociedade e de uma cultura, isso modificou a forma como o nosso corpo responde a esses novos perigos que surgem na sociedade. Então a gente vai começar a ver que essa reação de estresse, que é uma reação normal, pode acabar acarretando sintomas mais graves justamente por causa dessa permanência vinculada a algumas situações do nosso cotidiano. Para a gente entender como que o estresse se propaga, a gente tem que entender que ele funciona a partir dessas três fases, tá? A primeira fase do estresse é a fase de alarme. Na fase de alarme é quando o organismo ele é mobilizado por alguma estimulação, né, por algum sinal de risco, e aí o próprio organismo é colocado em estado de prontidão. É uma reação muito semelhante ao susto. Existe uma série de modificações corporais que preparam o corpo para as reações instintivas básicas, que é ou luta, né, ou fuga. Após essa primeira preparação da fase de alarme, a gente tem uma fase de adaptação, que é quando o corpo, com a permanência dessa situação, desse estímulo estressor, o sujeito começa então a se acostumar com ele e o organismo vai se adaptando para se manter, para se manter nessa situação de estresse. Então a gente tem um pico de mobilização do organismo e aí, para eu manter esse organismo mobilizado frente a esse estímulo que não desaparece, ele vai fazendo uma série de adaptações, criando uma certa resistência para poder então manter essa situação frente ao estímulo estressor. E uma última fase de esgotamento ou exaustão, que é quando o corpo não dá conta mais de manter essa manutenção do estresse por muito tempo, e aí ele começa a sentir toda uma série de desgastes que vão então levar aos problemas patológicos que a gente vai estudar. Essas três fases são muito importantes para compreender então como que o estresse vai mobilizar o corpo e a partir de qual momento o corpo começa a sentir os efeitos de se manter presente em um estímulo estressor. A ideia de estímulo estressor é extremamente importante, porque é a partir do conhecimento do que é estressor para o indivíduo é que a gente pode modificar a forma como o indivíduo se relaciona com esses estímulos, né? Bom, quando a gente está falando de estresse, a gente vai falar aqui de modificações fisiológicas que vão acontecer durante esse processo. Essas modificações elas vão ser diferentes em cada fase. Durante a fase de alarme, o Seeley aponta que existem dois estados específicos, um primeiro estado de choque e um segundo estado de contra-choque. Durante o estado de choque, é o estado onde o organismo recebeu o impacto do estímulo estressor e a partir disso ele vai produzir uma série de mudanças importantes. Essas mudanças nós estamos falando até agora só a nível fisiológico, tá? A gente não está falando nada de nível psicológico ainda. A primeira coisa que acontece na fase de choque é justamente uma atuação do sistema nervoso autônomo. Vocês se lembram do sistema nervoso autônomo? Só para a gente relembrar um pouco, não ficar muito confuso, vamos dar uma olhada aqui no nosso sistema nervoso, né? Eu sei que vocês já estão um pouco distantes das aulas de neuroanatomia. A gente tem dois grandes sistemas que vão propagar as informações do cérebro para o corpo. O primeiro desses sistemas é o sistema nervoso periférico, que é esse aqui, tá? O sistema nervoso periférico, ele é o sistema que parte a maior parte dos nervos saem aqui da medula e vai direto para as musculaturas do corpo. Então, é a partir do sistema nervoso periférico que a gente tem basicamente os movimentos voluntários, o movimento dos músculos estriados. É a partir dele que a gente controla o movimento do corpo. Já o sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso visceral, ele é o sistema nervoso que vai fazer o controle principalmente dos órgãos, tá? É através desse sistema é que os órgãos vão funcionar, vão se atuar conforme as respostas do cérebro. Esse sistema ele está dividido em dois conjuntos principais: o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático. Os dois são partes do sistema nervoso.
O parasimpático, a maior parte dos nervos saem daqui da base do cérebro, e o sistema simpático, a maior parte dos nervos saem daqui da própria medula. O que acontece? Vocês percebem que aqui o parasimpático e o simpático, eles têm irrigação para os mesmos órgãos, né? Esses órgãos, apesar de serem irrigados pelos dois sistemas, cada sistema atua de uma maneira diferente neles. Enquanto um acelera o coração, o outro faz o coração bater menos. Enquanto um aumenta o nosso fluxo de oxigênio de respiração, o outro diminui. Enquanto um atua no aumento da secreção da salivar, o outro diminui. Então eles vão fazer reações opostas um com o outro. E a partir daí vão controlar o funcionamento do nosso corpo. Quando o indivíduo entra em estado de choque na fase de alarme, é basicamente esse sistema que é acionado. São vários comandos que vão ser disparados para preparar o corpo para uma situação de risco, tá? Outra coisa que acontece na fase de choque é que no sistema nervoso central, o hipotálamo, que é uma das principais glândulas do cérebro, vai estimular a hipófise, que é uma glândula que fica logo depois do hipotálamo, para liberar um hormônio chamado ACTH, que é o hormônio que vai estimular as glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais são glândulas que vão ficar em cima dos rins e são as principais produtoras de cortisol e as catecolaminas, que é a adrenalina e a noradrenalina. A gente conhece a adrenalina justamente por ser aquele hormônio que é liberado em situações de bastante exercício, de bastante estresse, porque esse hormônio ele vai ser disparado para todo o corpo e vai causar uma série de alterações. Essas alterações, elas têm um objetivo relacionado ao preparo do nosso corpo para essa reação de ataque, né? Por exemplo, ao aumento da frequência cardíaca da pressão arterial. Por quê? Porque isso leva a uma circulação mais rápida do sangue, que melhora então a atividade muscular esquelética e cerebral, ou seja, os músculos e o cérebro começam a funcionar mais porque tem mais oxigênio sendo levado para eles. Isso facilita a ação e o movimento, ou seja, vai facilitar os comportamentos de fuga ou de luta, caso o indivíduo precise nesse momento de estresse. Também leva à contração do baço, que aumenta o número de glóbulos vermelhos na corrente sanguínea, e lembrando que os glóbulos vermelhos são os responsáveis pela oxigenação do sangue, ou seja, o coração bate mais rápido, mais glóbulos vermelhos, mais oxigênio no corpo. O fígado libera glicose, que é justamente o alimento, a energia para esse músculo, para esse coração, para esse pulmão bater. O sangue vai ser redistribuído, tá? Ele vai primeiro para a pele ele vai sair da pele das vísceras e vai aumentar para o músculo e para o cérebro. O sangue vai principalmente se direcionar aonde você precisa. Não é à toa que quando a gente às vezes leva um choque, fica com medo, a gente fica branco. Por que a pessoa fica branca? Porque o sangue, na hora do choque, ele sai da pele e vai direto para o cérebro e para os músculos, preparando a gente para o ataque ou para correr. Há um aumento também da frequência respiratória e uma dilatação dos brônquios, né? Quanto mais os brônquios estão aumentados, maior é o fluxo de oxigênio. Há uma dilatação das pupilas, aumentando então a eficiência visual para a gente ter maior capacidade de percepção do ambiente. E aumenta o nível de linfócitos no sangue, que são os glóbulos brancos responsáveis para resolver qualquer tipo de dano. Porque muitas vezes o animal, quando recebe algum choque, ou humano mesmo, é durante algum acidente. Então imagina só você, de repente, um bicho de repente no meio do mato, ele vai ser atacado, o animal arranha ele, fere ele, automaticamente o corpo dele já se prepara para se defender. A mesma coisa acontece com a gente vai tentar se defender dos diversos riscos que nós vamos correr. Só que olha só que interessante, tudo isso daqui são reações que estão relacionadas a um determinado tipo de perigo.
que parece ser muito distante do nosso perigo. Apesar da gente viver numa sociedade que tem criminalidade, numa sociedade que você pode ser assaltado, que você pode sofrer um acidente, que você pode passar por uma situação de risco assim propriamente dita, geralmente a maior parte do nosso tempo não é esses os riscos que nós enfrentamos. Geralmente a fase de choque é despertada por coisas do nosso cotidiano. De repente um professor passa uma prova surpresa, de repente você chega em casa e tem uma briga, e qualquer outra situação assim. Então a gente vai perceber que essas reações, que são para luta e fuga, nem sempre são as melhores reações para algumas situações do cotidiano. Então a gente tem toda uma alteração corporal para um determinado tipo de comportamento que a gente às vezes não vai poder fazer, né? A gente geralmente não consegue resolver as nossas situações cotidianas com luta e fuga, né? Não adianta você sair batendo em todo mundo que você tem um problema. Às vezes você pode, inclusive, ser preso por causa disso. Você precisa ter habilidades de diálogo, de paciência, de conversa. E muitas vezes o nosso corpo está preparado para outra coisa, né? Para um ataque mais violento. Bom, depois da... desculpa. Eu estou indo para frente e esqueci aqui. Depois da fase de choque, nós temos uma fase de contra-choque, que é justamente um aumento da capacidade de adaptação do corpo, aumento da resistência corporal, preparando ele para a próxima fase, que é a fase de adaptação, ou seja, o corpo ele tem uma ativação geral dos seus diversos sistemas, respiratório, cardíaco, e aí a partir daí ele vai começar a entrar numa fase de adaptação. Caso o estímulo estressor não desapareça, ele vai continuar em estado de estresse, né? E aí, como é que ele vai lidar com esse estado? Ele vai lidar através de uma série de mudanças que vai acontecer nessa fase de adaptação, que é adaptar o corpo para esse novo estímulo estressor que continua presente. Quais são as principais mudanças fisiológicas que a fase de adaptação gera no nosso corpo? Em primeiro lugar, a glândula suprarrenal vai ficar hiperativada, né, a partir do comando da hipófise e do hipotálamo. Essa glândula suprarrenal hiperativada vai então aumentar de volume. Quando um órgão do nosso corpo, não todos, mas quando algum órgão do nosso corpo ele tem um uso bastante intensificado, ele tende a aumentar de volume, justamente porque uma glândula... Bom, não sei, né? Eu não sei qual que é o efeito disso, mas na minha cabeça é uma glândula maior produz mais. Mas eu posso estar errado, inclusive. Mas o que a gente percebe é isso, que a glândula, como ela passa a ser hiperativada, ela começa a aumentar de tamanho. E, pelo contrário, o baço começa a atrofiar, diminuir. E as estruturas linfáticas também. Só que isso vai levando também ao aumento dos glóbulos brancos no sangue. Geralmente a gente tem muito glóbulo branco no sangue quando a gente está num processo infeccioso. Então a gente começa a ter, na verdade, um grande número de glóbulos brancos circulando pelo sangue, mesmo sem um processo infeccioso desenvolvido. Todo o sistema endócrino fica ativado muito mais tempo do que o necessário. Começa a aumentar o número de glicose no sangue e de glicocorticoides, que são essenciais para aumentar as atividades cerebrais, ou seja, você vai manter a ativação do cérebro. Só que conforme você vai mantendo essa hiperativação, vai chegar uma hora que o seu organismo vai perder a capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação não vai se manter por muito tempo. Dentre algumas horas e alguns dias, o indivíduo vai acabar entrando, se o estímulo for muito intenso, na fase de exaustão, que é quando ele tem modificações que são semelhantes à fase de choque, né, aquelas hiperativações, só que com uma falência adaptativa. O corpo vai fazendo essas hiperativações, mas o corpo não vai conseguir manter essa atividade. E essa atividade vai começar a gerar efeitos maléficos no corpo, né? Vai começar a gerar alguns prejuízos que vai fazer com que vai mexer no nosso sistema imunológico, vai deixar a gente mais suscetíveis a determinadas patologias, então a gente vai começar a entrar em alguns processos de adoecimento.
Gente, esse gráfico aqui, mais ou menos desenhado, é para ilustrar um pouco essa articulação entre o sistema psicológico, o sistema neuronal e o sistema imunológico, tá? O que compete a cada sistema? O que compete a cada área para que a gente possa entender como que essas áreas se interrelacionam? Primeiro, a gente vai começar a entender que existe, né? Eu estou esboçando assim um esquema bem simples, claro, tá? Não é o sistema mais complexo, mas eu acho que permite a gente compreender um pouco essas relações. Com relação ao sistema neuronal, a gente percebe que existe, obviamente, todo o mecanismo de reação de estresse. Opa, peraí. Que vai estar por detrás, né, de um processo que pode levar ao adoecimento. Esse mecanismo vai estar diretamente relacionado à percepção dos estímulos estressores. A gente precisa entender que um estímulo estressor, ele não é estressor sempre por si mesmo. Se a gente estiver falando dentro de uma abordagem mais comportamental, por exemplo, a gente vai começar a perceber o que é que torna um estímulo estressor. O estímulo estressor é aquele estímulo que, de alguma maneira, ele leva a reações aversivas ou ele está associado, né, com algum estímulo aversivo. Então, esse estímulo estressor é um estímulo aversivo que, de alguma maneira, prepara o indivíduo ou deixa o indivíduo mais propenso a ter comportamentos de fuga ou de esquiva. Como que esse estímulo estressor se tornou estressor? Tem os estímulos estressores natos, né, que são, digamos assim, aqueles que são primários, aqueles que são quase que biológicos, mas principalmente esses estímulos estressores foram se desenvolvendo a partir dos processos de aprendizagem, dos processos de pareamento, de associação de estímulos. Então a gente vai começar a perceber que ao longo da vida os estímulos vão ganhando esse caráter estressor a partir dos processos de contingências envolvidos. Eu posso compreender também como esses estímulos ganham um caráter estressor a partir dos processos cognitivos básicos do indivíduo, se eu for parte de uma teoria cognitiva, como a do Beck, por exemplo, e começar a entender que esses estímulos estressores eles se desenvolvem tendo relação com a interpretação desses estímulos a partir das minhas crenças básicas, né? O como que esses estímulos, de alguma maneira, são interpretados pelas minhas crenças básicas, intermediárias, e depois disparando toda uma série de respondentes que vão levar, então, a reações emocionais de sofrimento, é aversivo e tudo mais. Gente, me perdoe a minha pobreza das outras abordagens, mas é o que tem para hoje, né? Se eu for interpretar a percepção dos estímulos estressores a partir de teorias como a psicanalítica, eu também vou começar a perceber que o estímulo ele é estressor a partir da história de vida do indivíduo, a partir do quanto esse indivíduo tem um ego, digamos assim, adaptado e resiliente para lidar com a situação ou não, e uma série de outras circunstâncias. Então, quando a gente fala de mecanismo psicológico, a gente vai entender o quê? Que os estímulos estressores, a forma como eles são percebidos, a forma como esses estímulos de alguma maneira afetam a nossa percepção, vai influenciar no disparo ou não dos mecanismos de... Deixa eu só pegar um lápis aqui. Então, desculpa, gente, eu só quero fazer um apontamento. Então, a forma como o indivíduo percebe, né, esses estímulos estressores vai influenciar no quanto o corpo dispara os mecanismos de estresse. E como a gente viu até agora, esses mecanismos de estresse, eles também interferem no sistema imunológico, né? Aumentando o número de glóbulos brancos, interferindo no funcionamento do sistema e criando uma fragilidade,
que pode levar, então, a um processo de adoecimento, inclusive adoecimento físico, né? Por que um processo de adoecimento? Pensa que se o sistema imunológico ele não funciona plenamente, o corpo vai começar a diminuir as suas defesas. Nós podemos ter já uma série de fragilidades e predisposições a determinadas patologias, né? Isso é uma primeira coisa. Então, nós podemos desenvolver diversas patologias, sejam elas infecções virais, bacterianas, sejam elas processos inflamatórios, como os corticoides, que podem levar a determinados adoecimentos físicos. A gente pode também ter o disparo de algumas doenças genéticas previamente já com predisposição, que são as doenças autoimunes, né? A gente pode ter o disparo de reações como, por exemplo, gastrites nervosas, que estão ligados justamente à ativação do sistema parasimpático, que ativa a liberação de muito suco gástrico, né, que é muito ácido e que vai levar, então, ao aumento da acidez do estômago, que vai levar a processos, às vezes, de refluxo e que vai levar a uma série de consequências depois disso. Pode levar também nessa superacentuação do sistema respiratório, que vai levar a processos de asma quando o indivíduo tem essa predisposição. Então você começa a perceber que todo esse sistema ele se concatena. E assim, qual que é geralmente o papel do psicólogo? É entender todo esse sistema funcionando e é aqui nesse campo, no campo dos estímulos estressores, que nós temos uma atuação mais pontual. A nossa atuação está justamente em fazer com que o indivíduo entenda quais são os estímulos estressores, o porquê que esses estímulos estressores estão ali e continuam presentes e desenvolver no indivíduo mecanismos de enfrentamento desses estímulos estressores. É ali que a intervenção do psicólogo acontece, tá? A gente não interfere diretamente nas reações físicas que o processo psicossomático causa, mas justamente naquilo que leva ao desenvolvimento desses adoecimentos físicos. Pessoal, ó, a gente vai parar por aqui, porque eu acho que a aula vai ficar um pouco mais longa e eu não quero que vocês fiquem sobrecarregados com esses conceitos, porque eu acho que são alguns conceitos muito novos, tá? Na próxima semana, então, a gente vai continuar nesse tema. Inclusive, a gente vai se focar mais basicamente em como que a psicologia, de alguma maneira, atua na relação com os estímulos e estressores, na capacidade do indivíduo de interpretar, de avaliar, de compreender esses estímulos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.